proteção de Deus e respeitando a independência e a harmonia entre os poderes como princípio fundamental para o avanço da democracia e na luta constante para promover o bem de todos os cidadãos, garantindo a todos o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, dou por aberta a 34ª sessão ordinária do ano de 2020. Convido o primeiro secretário, o vereador Aldo Roberto de Stefano, a proceder à chamada dos vereadores. Flávio Mano Acme. Presente. José Fachin. Presente. Rodrigo da Silva Miranda. Presente. Juraci Donizete Martins. Presente. Hermínio Realim Devetac. Presente. Fábio Marcelo Peão. Presente. Osmar Isaac Pereira. Presente. Aldo Roberto Stefano. Presente. Rafael Clodemiro Nisato. Presente. Havendo número legal e regimental, dou por aberta a presente sessão. Comunico a todos que a gravação em DVD da sessão anteriormente realizada encontra-se no setor competente da Câmara Municipal de José Bonifácio. Iniciaremos a leitura da matéria constante do expediente. Pauta da 34ª sessão ordinária, 9 de novembro de 2020. Denúncia de autoria do vereador Flávio Mano Acme, protocolada na Secretaria Legislativa em 9 de 11 de 2020, contra o seu prefeito Dilmo Rezende Carvalho, nos termos do Decreto-Lei 201/67, indicação 101/2020, autoria do vereador José Fachin e demais vereadores, que solicitaram ao seu prefeito proceder estudos para fazer 2 trevos na rodovia Manuel Guapo, sendo um em frente da colônia de casa da Fazenda Santa Helena, e outro na saída do bairro da Barra Grande. Nós vamos proceder agora à leitura da denúncia que foi protocolada na Secretaria da Câmara. Excelentíssimo senhor vereador, presidente e demais vereadores da Câmara Municipal de Felipe Caruzzi, de José Bonifácio, Estado de São Paulo. Flávio Mano Acme, cidadão brasileiro, maior divorciado, médico veterinário, inscrito no CPF sob o número 253-925-21843, portador da cédula da identidade RG 19.242.862 SSP São Paulo, do título eleitor 1621-786-0183, residente domiciliado à rua Dom Pedro II, número 471, Centro, nesta cidade, comarca de José Bonifácio, Estado de São Paulo. No exercício regular de seu mandato de vereador, vem muito respeitosamente a presença de Vossas Excelências, com base no artigo 4º e 5º do Decreto-Lei 201/67, sem prejuízo dos demais permissivos legais pertinentes, apresentar. Denúncia em face do excelentíssimo senhor Dilmo Rezende Carvalho, cidadão brasileiro, maior solteiro, professor, funcionário público estadual, ocupando do cargo de auxiliar de serviços gerais, lotado no Centro de Saúde 3 da cidade de Barbosa, Estado de São Paulo, inscrito no CPF número 092-578-69857 e portador da cédula da identidade RG 16.816.194-4 SSP São Paulo, prefeito do município de José Bonifácio, podendo ser encontrado nos endereços da rua Taquico Tacal, número 20, Jardim Patriarca, José Bonifácio, São Paulo, ou Fazenda Santa Cecília, na cidade de Barbosa, Estado de São Paulo, ou ainda na Avenida São João, número 72, Centro, José Bonifácio, São Paulo, em razão da prática de infrações políticas e administrativas sobre os fundamentos de fato e de direito a seguir expostos. O denunciado é prefeito do município de José Bonifácio, sujeitando-se ao regime jurídico definido pelo Decreto-Lei 201/1967. O denunciado, no dia 28 de abril de 2018, assumiu o cargo de prefeito do município de José Bonifácio após a decretação de cassação do mandato do titular ao cargo, senhor Celso Olimar Calcara, em razão da procedência da denúncia apresentada pelo cidadão Lucas Duarte da Silva pelo cometimento de infrações políticas administrativas. Durante o período em que esteve como chefe do Poder Executivo, de 28 de 4 de 2018 a 3 de 4 de 2019, atuando como o mesmo modus operandi que o titular, cassado, também praticou infrações políticas administrativas consistentes na contratação de empresa para prestação de serviço, em prestação de serviço de impressão dos carnês dos impostos predial e territorial urbano IPTU, e imposto sobre serviço ISS do ano de 2019, sem qualquer procedimento administrativo, descumprindo o que determina a Lei Federal 4.320, de 19 de março de 1964.
a Lei Federal 866, de 21 de junho de 1993, e a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2020. O compromisso de manter, defender e cumprir a lei orgânica do município, observar as leis da União, do Estado e do município, promover o bem geral dos munícipes e exercer os cargos sob a inspiração da democracia, da legalidade e legitimidade. Assumido naquela noite extraordinária na Casa do Povo Bonifaciano perante seus legítimos representantes, escolhido na festa da democracia de 2 de outubro de 2016, foi totalmente descumprido após analisar a resposta do requerimento 27/2020, protocolado na Secretaria Legislativa, sob número 281, no dia 29 de setembro. Após a apresentação, leitura, discussão e votação unânime pelo plenário legislativo do requerimento 27/2020, foram requeridas informações sobre a forma de contratação, se por licitação ou dispensa de licitação, da empresa IP Laser Serviços de Impressão Limitada, inscrito no CNPJ 23.808.456.00188, cópia do procedimento administrativo, processo de licitação ou contrato, cópia de todas as notas fiscais e respectivos empenhos dos pagamentos realizados, relação nominal dos servidores municipais efetivos e comissionados e que acompanham a contratação, e se houve do Banco do Brasil S.A., agência local, patrocínio dos carnês para o IPTU e ISS nos anos de 2018 e 2019. Analisando as informações prestadas pela Prefeitura Municipal de José Bonifácio, o enunciado Dilma Rezende Carvalho descumpriu expressamente o contido na Lei Federal 4.320, de 19 de março de 1964, na Lei Federal 8.666, de 21 de julho de 1993, e na Lei Complementar Federal de 101, de 4 de maio de 2000, a ordenar despesas públicas sem qualquer procedimento administrativo, sem empenho prévio e sem transparência. Segundo o diretor de Serviços de Tributação, Sr. Alex Souza Ferreira, a contratação da empresa IP Laser Serviços de Impressão Limitada, CNPJ 23.808.456.00188, se deu de forma direta, tendo em vista que o valor não excedeu o limite legal para a realização do processo licitatório. Todavia, consultando os arquivos de serviço de compra, empenho e contabilidade, não foram localizados pesquisas de preços, contações e o orçamento, contrato, empenho e notas fiscal. Para agravar ainda mais a situação, foi indicada uma ação de cobrança judicial, processo 1001-1261-40-2020, 8.260306, que, conforme consulta no portal e-SAGE do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, se encontra aguardando início de julgamento virtual perante a terceira turma do cível do Colégio Recursal de São José do Rio Preto, já tendo condenação em desfavor do município de José Bonifácio para pagamento da quantia de R$ 14.920,40. Incidindo ainda sobre tal valor, correção monetária pelo IPCA e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança desde a data da citação, conforme tema 810 do STF. A responsabilidade é patente, pois o denunciado Dilma Rezende Carvalho, na qualidade de prefeito, guardião máximo do município, tinha o poder, dever de administrá-lo e coordenar os gastos legalmente. O denunciado Dilma Rezende Carvalho violou os princípios administrativos capitais, a saber, da legalidade, moralidade, probidade e da economicidade. Pelo fato delineado nesta petição, certo é que o denunciado agiu em desconformidade com o caput do artigo 37 da Lei da Constituição Federal, in verbis. Artigo 37. A administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 1998. A violação dos preceitos constitucionais revelou-se grave, razão pela qual deve o Poder Legislativo agir imediatamente, independentemente de afinidades políticas ou pessoais. Ademais, consta-se que o denunciado Dilma Rezende Carvalho violou os artigos 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 70 da Lei Federal 4.320, de 19 de março de 1964, in verbis. Artigo 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento dependendo ou não de implemento de condição. Artigo 60. É vedada a realização de despesas sem prévio empenho. Artigo 1º. Em casos especiais previstos na legislação específica, será dispensada a emissão da nota de empenho. Parágrafo 2º. Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar. Parágrafo 3º.
É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras sujeitas a parcelamento. Artigo 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado nota de empenho que indicará o nome do credor, a representação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria. Artigo 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenada após sua regular liquidação. Artigo 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Parágrafo 1º. Essa verificação tem por fim apurar: 1. A origem e objeto do que se deve pagar. 2. A importância exata a pagar. 3. A quem deve pagar a importância para extinguir a obrigação. Parágrafo 2º. A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base: 1. O contrato, ajuste ou acordo respectivo. 2. A nota de empenho. 3. Os comprovantes da entrega de material de prestação efetiva do serviço. Artigo 64. A ordem de pagamento e o despacho exarado por autoridade competente, determinando-se que a despesa seja pago. Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documento processado pelo Serviço de Contabilidade. Artigo 65. O pagamento da despesa será efetuado por tesouraria ou pagadoria regularmente instituídos por estabelecimentos bancários credenciados, em casos recepcionais por meio de adiantamento. Artigo 70. A aquisição de material, o fornecimento e a adjudicação de obras e serviços serão regulados em leis respeitando o princípio da coerência, da concorrência. Tem-se que, da forma como agiu o denunciado Dilma Rezende Carvalho, também feriu os artigos 14, 15 e 16 da Lei Federal 866, de 21 de junho de 1993, in verbis. Artigo 14. Nenhuma compra será feita sem adequação caracterizada do seu objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. Artigo 15. As compras, sempre que for possível, deverão, primeiro, atender ao princípio da padronização que impõe a compatibilidade de especificações técnicas de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecida. 2. Se processadas através do sistema de registro de preços. 3. Submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado. 4. Ser subdivididas em tantas parcelas quanto necessária para aproveitar as peculiaridades do mercado visando economicidade. 5. Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública. Parágrafo 1º. O registro de preços só será precedido de ampla pesquisa de mercado. Parágrafo 2º. Os preços registrados serão publicados trimestralmente para a orientação da administração da imprensa oficial. Parágrafo 3º. O sistema de registro de preços será regulamentado por decreto atendidas às peculiaridades regionais observadas as seguintes condições: 1. Seleção feita mediante concorrência. 2. Estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços registrados. 3. Validade do registro não superior a 1 ano. Parágrafo 4º. A existência de preços registrados não obriga a administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-se facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições. Parágrafo 5º. O sistema de controle originado do quadro geral de preços, quando possível, deverá ser informatizado. Parágrafo 6º. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante no quadro geral em razão da incompatibilidade desde que o preço vigente no mercado. Desse com o preço vigente no mercado. Parágrafo 7. Na compra deverão ser observados ainda: 1. A especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca. 2. A definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida sempre que possível mediante adequações técnicas qualitativas de estimação. 3. As condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. Parágrafo 8º. O recebimento do material de valor superior ao limite estabelecido no artigo 23 dessa lei, para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de no mínimo 3 membros.
Artigo 16. Será dada publicidade mensalmente em órgãos de divulgação oficial ou em quadro de aviso de amplo acesso público à relação de todas as compras feitas pela administração direta ou indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, nome do vendedor e o valor de toda a operação, podendo ser aglutinadas por itens das compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação. Os artigos 48 e 48A da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, também foram ignorados pelo denunciado Dilma Rezende Carvalho, se não vejamos. Artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de diretrizes orçamentárias, prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e a relação da gestão fiscal e as versões simplificadas desse documento. Parágrafo 1º. A transparência será assegurada também mediante 1. Incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento. 2. Liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade em tempo real de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de acesso público. E 3. A adoção de sistema integrado de administração financeira e de controle que atenda o padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto ao artigo 48A. Artigo 48A. Para fins a que se refere o inciso 2º do parágrafo 1 do artigo 48, os entes da Federação disponibilizarão em qualquer pessoa física ou jurídica o acesso às informações referente a 1. Quanto à despesa, todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referente ao número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório realizado. O diretor do Serviço de Tributação e funcionário público devidamente habilitado para as atribuições tributárias da Prefeitura, exemplo para os demais colegas de serviço, jamais tomaria qualquer decisão de tamanha importância sem comunicar ao chefe do Poder Executivo e sua assessoria, devendo, desde já, afastar a eventual alegação de falta de conhecimento da contratação do serviço de impressão dos carnês predial e territorial urbano, IPTU, e Imposto sobre Serviço ISS, do ano de 2019. O município de José Bonifácio, através do seu procurador jurídico-chefe, contestou a ação de cobrança judicial, processo 10.01.261.40.20.20.8.26.0306, em 31 de julho de 2020. Em suas alegações, as folhas 50, 57 e 85 e 90 dos autos, o doutor procurador-chefe explana e confirma as irregularidades cometidas pelo denunciado Dilma Rezende Carvalho, bem como o total de respeito à Lei Federal 4320, de 17 de março de 64, Lei Federal 866, de 21 de junho de 93, e a Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000. Apesar de toda a argumentação apresentada, o município de José Bonifácio foi sentenciado em folha 79 e 80 ao pagamento de R$ 14.920,40, ao valor que poderá ter ainda ser maior após os trâmites na terceira turma civil do Colégio Recursal de São José do Rio Preto. Assim, fica claramente demonstrado que o denunciado Dilma Rezende Carvalho violou princípios administrativos, em especial da legalidade, moralidade, probidade e da economicidade, cometendo ato contrário à disposição expressa de lei, negligenciando a defesa dos interesses do município e agindo de maneira incompatível com o decoro do cargo que ocupou e ocupa. Na forma prevista em nossa legislação federal, o presente denúncia por infrações políticas e administrativas atribuídas ao prefeito municipal Dilma Rezende Carvalho deve seguir obrigatoriamente os dispositivos previstos no artigo 4º e parágrafos do Decreto-Lei 201/1967, que assim apresenta. Artigo 5º. O processo de cassação do mandado do prefeito pela Câmara por infrações definidas nos artigos anteriores obedecerá ao seguinte rito: se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com exposição dos fatos e indicação das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia de
e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os autos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Terceiro, recebendo o processo, o presidente da comissão iniciará os trabalhos dentro em 5 dias, notificando o denunciado, com a remessa da cópia da denúncia e os documentos que instruírem para que, no prazo de 10 dias, apresente defesa prévia por escrito, indique as provas que pretende produzir e arrole testemunhas até o máximo de 10. Se estiver ausente do município, a notificação fará-se por edital publicado 2 vezes ao menos, contando o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo da defesa, a comissão processante emitirá parecer emitirá parecer dentro em 5 dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, a qual, nesse caso, será submetida ao plenário. Se a comissão opinar pelo prosseguimento, o presidente designará desde logo o início da instrução e determinará os autos, diligências e audiências que se fizer necessária para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. Quarto, o denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo pessoalmente ou da pessoa do seu procurador, com antecedência de pelo menos 24 horas, sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. Quinto, concluída a instrução, será aberta vistas do processo ao denunciado por razões descritas nos prazos de 5 dias e, após a comissão processante, emitirá parecer final pela procedência ou improcedência da acusação e solicitará ao presidente da Câmara a convocação da sessão para o julgamento. Na sessão de julgamento, serão lidas as peças requeridas por qualquer dos vereadores e pelos denunciados, e a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo prazo máximo de 15 minutos cada um, e ao final o denunciado ou seu procurador terá o prazo máximo de 2 horas para produzir a sua defesa oral. Sexto, concluída a defesa, proceder-se a tantas votações nominais quantas forem as infrações articuladas da denúncia. Considera-se afastado definitivamente do cargo o denunciado que for declarado pelo voto de 2/3, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer infração específica na denúncia. Concluído o julgamento, o presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavarada que consigne a votação nominal sobre cada infração, e, se houver condenações, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. O processo a que se refere este artigo deverá estar concluído dentro de 90 dias, contados da data em que se ativar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo, sem o julgamento, o processo será arquivado sem prejuízo da nova denúncia, ainda que sobre os mesmos fatos. Tais procedimentos devem ser observados visando a apuração do cometimento de infrações política e administrativa pelo prefeito municipal, respeitando-se estritamente os preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim, em virtude do disposto legal dos artigos acima citados, tendo sido a presente denúncia encaminhada por eleitor legalmente habilitado nos termos da lei, não há motivos para que a mesma não seja encaminhada para apreciação do plenário dessa Egrégia Casa de Leis. Por meio dos documentos que acompanham a presente denúncia, pretendemos comprovar perante o Legislativo Municipal que, de fato, o chefe do Poder Executivo cometeu infrações política e administrativa, deixando de obedecer determinação expressa de lei, negligenciando na defesa do interesse público e agindo de forma incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Tais infrações acima descritas estão capituladas no Decreto-Lei 201/1967, em seu artigo 4º, incisos 7º, 8º e 10º, que assim apresentam-se. Artigo 4º. São infrações políticas e administrativas dos prefeitos municipais
sujeito ao julgamento pela Câmara dos Vereadores, sancionar com cassação do mandado. Artigo 7º. Praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência, omitir-se na sua prática. Artigo 8º. Omitir-se ou negligenciar na defesa dos bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração da Prefeitura. Artigo 10º. Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. Revela-se imperioso ponderar ainda que os membros da Comissão de Investigação e Processante CIP 01/2019, após as devidas apurações, concluído pela procedência da denúncia for formulada pelo cidadão Sebastião Oscar Sotelo, em razão do descumprimento da Lei Federal 4064, da Lei Complementar 101/2000, da Lei Federal 86693 e da Lei Orgânica do Município. Em seu brilhante voto, o nobre relator vereador Aldo Roberto Steffro firmou o convencimento de que a prática contra expressa disposição de lei, ato de sua competência, e omitiu na sua prática quando permitiu ou autorizou compra de materiais e serviços sem a devida licitação, sem empenho prévio, sem a publicação das despesas no portal Transparência, infringindo assim o dispositivo no artigo 4º, inciso 2º, Decreto-Lei 201/67. E ainda que omitiu-se a negligência da defesa dos bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à licitação, fere frontalmente o princípio da economicidade, da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da eficiência, além de causar prejuízo aos cofres públicos, não somente pelos juros e correção monetários impostas na condenação, mas também pela falta de escolher o menor preço no que tange à prestação de serviços e compras de peças e acessórios, infringindo o inciso 8º do Decreto-Lei 201/67. Continua fazendo menção de alguns dispositivos informativos da administração pública de maneira simples para um entendimento perfeito. A administração pública e seus agentes têm que observar o princípio da legalidade do ato administrativo de qualquer natureza, que obriga a sujeitar ao ordenamento jurídico vigente, que no caso presente, o ordenamento jurídico que não foi obedecido foi a Lei 86693, a Lei Federal 4033-2064, a Lei Complementar 101/2000, falta de empenho devido nas compras e serviços realizados, falta de lançamento das despesas no portal Transparência e falta de licitação para compras e serviços, como amplamente demonstrado, resta pagar sem o devido registro contábil. O princípio da moralidade, que também tem que ser respeitado fielmente pelos agentes políticos, tem como essência o determinismo da vontade. Essa vontade não pode ser escorada apenas na legalidade aparente de um procedimento, mas sim numa rejeição pelo próprio senso moral, toda vez que houver carência da moral comum, impõe-se nos atos administrativos a presença coercitiva da moral jurídica, que se constitui um conjunto de regras de condutas impostas ao administrador da coisa pública. Tanto assim que a Constituição da República, lei maior do nosso município, em seu artigo 37, elevou o referido princípio da categoria de princípio constitucional. A moral significa que o administrador público tem que se proceder agindo segundo a justiça, segundo a honestidade, ou seja, aquilo que qualquer pessoa espera de um administrador do dinheiro público, que somente existe em razão dos tributos pagos pelos contribuintes. Moralidade é norma de comportamento em todas as situações, não somente pelo cumprimento da lei, mas também pela moral comum. No caso presente, demonstra que o denunciado afrontou o princípio da legalidade, da moralidade, lembrando que a moralidade no dia de hoje é uma exigência do desempenho de quem é detentor de um poder que adquiriu pela vontade do povo. Assim, o princípio da moralidade condiciona os agentes políticos a serem próprios nos atos administrativos e assim o agente público é obrigado a respeitar as leis vigentes e não causar despesas ao município por inabilidade na condução dos gastos públicos, fazendo as devidas licitações para comprar melhor e utilizar com cuidado o dinheiro que é público. É de todo conveniente motivo que deve ser bem esclarecido que os carnês em questão na capa e contracapa, há um comercial propaganda do Banco do Brasil S.A. Ante a propaganda, ficou-se a dúvida se a Prefeitura Municipal fez essa parceria de forma gratuita ou se os carnês foram patrocinados. Não se custa informar ainda que, através do ofício 116/2020, datado de 28/9/2020, na Câmara Municipal, endereçado ao Banco do Brasil, questionando se ocorreu o patrocínio dos carnês em apreço, até a presente data que a instituição financeira ficou silente. Merece também questionar qual a lei que o prefeito municipal ordenou a se cobrar do contribuinte o valor de R$ 49,75 IPTU, guia de recolhimento,
já que o custo do carnê, se não foi patrocinado, foi comprado pelo importe de 70 centavos. Para o carnê do ISS, o custo foi de 90 centavos e o contribuinte arcou com o custo de R$ 29,85. As razões eminentes relator da CIP 01/2019, vereador Aldo Roberto Stefano, aqui colacionadas reforçam que aquele que ocupa cargo, função, emprego na administração pública deve zelar pelos princípios administrativos, não podendo permanecer impune aos maus gestores da máquina pública. Não se pode estabelecer juízo diferente para as mesmas irregularidades praticadas por diferentes agentes, ainda mais na administração pública. Infelizmente, o denunciado Dilma Rezende Carvalho, prefeito municipal José Bonifácio, continuando as irregularidades do seu antecessor, Cassado Sorcel, Solimar Calcaro, praticou infrações políticas administrativas consistentes na contratação de empresa para a prestação de serviços da impressão dos carnês de imposto predial e territorial urbano IPTU e imposto sobre serviço ISS do ano 2019, sem qualquer procedimento administrativo, descumprindo o que determina a Lei Federal 4320 de 17 de março de 1964, a Lei Federal 8466 de 21 de junho de 1993 e a Lei Complementar Federal número 101 de 4 de maio de 2000. Ainda que seja descabida, é possível de constatar sem qualquer dificuldade as irregularidades ora denunciadas, seja por documento ou oitiva de funcionários afetos ou procedimentos de contratação de empresa, de serviço de impressão dos carnês do imposto predial e territorial urbano IPTU e imposto sobre serviço ISS do ano de 2019. Ante o exposto requer, seja recebida e protocolizada a presente denúncia na Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Vereadores de José Bonifácio. B. Seja disponibilizada no site oficial da Câmara Municipal de José Bonifácio, no Diário Oficial do Eletrônico do município de José Bonifácio, a presente denúncia para conhecimento de todos, respeitando o princípio da publicidade processual nesse tempo de pandemia. C. Seja realizada a leitura e o recebimento pelo plenário da Câmara Municipal de José Bonifácio da presente denúncia e posterior abertura da comissão de investigação e processante. D. Seja deferido a produção de provas por todos os meios permitidos em lei. E, ao final consultado o plenário, seja decretado por esta Casa de Leis a cassação do mandato de prefeito do senhor Dilma Rezende Carvalho pelas irregularidades acima explanadas, condutas essas previstas no artigo 4º, inciso 7º, 8º e 10º do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967. Rol das testemunhas. Senhor Marcelo Borégio Costa, portador do RG 33.431.100/7, SSP São Paulo, proprietário da empresa IP Leis e Serviços de Impressão Limitada, CNPJ 23.808.456.00188, podendo ser encontrado na rua Joaquim Henrique de Oliveira, 32, Ipanema, Araçatuba, São Paulo, CEP 16.052.180, ou rua Doutor Salim Pedro Abujanra, número 356, Ipanema, Araçatuba, São Paulo, CEP 16.052.100. 2. Senhor Alex Souza Ferreira Amaral, portador do RG 26.847.795 SSP, diretor do Serviço de Tributação, podendo ser encontrado nas dependências do Paço Municipal João Félix de Mendonça, localizado na Avenida São João, número 72, Centro José Bonifácio, São Paulo, no horário das 7h30 às 17 horas. 3. Senhor Mardo Gustavo Marques Cardoso, portador do RG 26.792.2668 SSP São Paulo, diretor da Divisão de Pessoal, designado como controlador interno, Portaria Municipal 00137/2018, podendo ser encontrados na dependência do Paço Municipal João Félix de Mendonça, localizado na Avenida São João, 72, Centro José Bonifácio, São Paulo, no horário das 7h30 às 17 horas. 4. Senhor José Carlos Real, portador do RG 16.103.177 SSP São Paulo, contador, podendo ser encontrado nas dependências do Paço Municipal João Félix de Mendonça, localizado na Avenida São João, número 72, Centro José Bonifácio, São Paulo, das 7h30 até as 17 horas. Nos termos, pede-se e espera deferimento, José Bonifácio, 9 de novembro de 2020, Flávio Manuac, vereador PDT. Segue aqui também junto
essa ação vai ler, senhor presidente? A ação é só a denúncia. É isso? É o que há. Segue junto com a denúncia, a ação juizado especial na Fazenda Pública Marcos José Bonifácio, Estado de São Paulo. E outros documentos da Prefeitura Municipal de José Bonifácio. É isso. E também do Tribunal de Justiça a respeito da sentença. É isso aí. A denúncia foi lida. É o que há. Não havendo nenhum vereador inscrito para falar no expediente, convido para falar por 30 minutos sobre a matéria a ser votada nessa sessão, com a parte de 1 minuto, o vereador Flávio Manuacne. Boa noite a todos, vereadores, público presente, alguns aí candidatos a vereadores indiferente de partido que estão presentes. Primeiro eu queria contar uma historinha, uma das historinhas tristes que também aconteceu. Eu havia feito uma denúncia há mais ou menos 40 dias atrás sobre compras e manutenção, compras de peças e manutenção de frotas sem as licitações. Protocolei a denúncia aqui, o valor algo em torno de 1.300.000, que foi uma denúncia igual, ou se não muito semelhante à denúncia que teve contra o ex-prefeito Celso Gaúcho. Se eu não me engano, na época a denúncia do Celso era 300 e tantos mil reais. E do atual prefeito Dilmo era 1.300.000, alguma coisa assim. A denúncia foi rejeitada. Se eu não me engano, 7 vereadores votaram contra e 2 a favor essa denúncia. Após isso, eu protocolei um requerimento a semana passada, pedindo mais informações da outra denúncia, que era as cópias de empenho e notas fiscais. E, para surpresa minha, o plenário aqui também recusou esse requerimento para o prefeito responder. No dia que mesmo eu falei que haveria outra denúncia, estou protocolando, até porque, quando houve aquela denúncia, tiveram alguns vereadores que usaram a tribuna falando que o atual prefeito Dilmo sempre fez as coisas certas, sempre estava certo, nunca deixou de pagar nada, sempre fez as coisas com empenho, sempre teve os orçamentos, sempre teve as notas fiscais, tudo certinho. E aqui está a prova que não aconteceu isso. Então, por que eu estou protocolando essa denúncia? Porque agora eu fiquei com dúvida. De verdade, eu fiquei com dúvida. Se a gente pegar, conforme foi lido a denúncia, falando dessa empresa, eu não estou aqui para falar que a empresa não fez o serviço, muito pelo contrário. A empresa efetuou o serviço. Se a gente pegar no processo da empresa, a sentença, inclusive, já é para a prefeitura pagar o valor, porque ela comprovou que fez o serviço. Mas, estranhamente, num requerimento que eu havia feito, e todos aqui votaram a favor, requerimento 27 de 2020, eu vou ler ele para que, às vezes, algum dos colegas não lembram. 27 de 2020. Primeira pergunta: qual a forma de contratação, se por licitação ou dispensa, a empresa IP Laser Serviços de Impressão Escrita para prestação, tal. Então, perguntando se for por licitação ou por dispensa. Tá, a resposta que foi dada pelo Executivo dia 29 de setembro. Conforme informação do senhor Alex Souza Ferreira Amaral, diretor de Serviço de Tributação, a contratação se deu de forma direta, tendo em vista que o valor não excedeu o limite legal para a realização de procedimento licitatório. Todavia, consultados os arquivos dos serviços de compras, empenho e contabilidade,
não foram localizadas pesquisas de preço, cotações e orçamento. Então, essa foi a primeira pergunta do requerimento e a primeira resposta. Segunda pergunta, cópia do procedimento administrativo da contratação. A resposta foi prejudicado, não houve processo licitatório ou contrato. Terceiro, cópia de todas as notas fiscais e respectivos empenho dos pagamentos feitos à empresa IP Laser, inscrita, tal. Não houve o respectivo empenho de despesa, portanto, não consta dos arquivos a nota fiscal dos serviços prestados. Quarto, relação nominal dos servidores municipais efetivos e comissionados que acompanharam a contratação da empresa. A resposta foi: o servidor responsável pela contratação da empresa foi o senhor Alex Souza Ferreira Amaral, diretor do Serviço de Tributação. Outra pergunta: se houve do Banco do Brasil, da agência local, patrocínio dos carnês para IPTU e ISS nos anos de 2018 e 2019? Resposta: no ano de 2018, o Banco do Brasil custeou todas as despesas com a confecção dos carnês de IPTU e ISS. Já no ano de 2019, considerando que o referido banco havia rescindido os contratos com gráficas, houve um desconto no valor das tarifas, a fim de compensar parte das despesas com a confecção dos carnês pela Prefeitura. Todavia, não foram localizados os documentos comprobatórios das tratativas. Então, aqui está falando que houve um patrocínio sem nenhuma documentação. A minha pergunta: no órgão público pode? Aí, terminando a resposta do requerimento. Por último, solicito que se oficie ao Banco do Brasil S.A., agência local, se ocorreu patrocínio dos carnês IPTU e ISS nos anos 2018 e 2019, remetendo a resposta para conhecimento a esse edil. Aí eu até falei a semana passada, eu tive até uma outra surpresa. Foi encaminhado para o Banco do Brasil, dia 28 de setembro, um ofício 116/2020, solicitando essa informação do Banco do Brasil, mas não dando um prazo para o banco responder. Então, o Banco do Brasil, daqui 50 anos, vai pensar em pegar o papel e responder. Isso se já não rasgou, já não usou para outra coisa, né? Então, resposta. Para terminar a resposta do requerimento, necessário ainda salientar que esse administrador reassumiu o cargo de chefe do Poder Executivo em 3/4/2019, portanto, não foi responsável pela ordenação da despesa referente à confecção dos carnês de IPTU e ISS de 2000 e 2019, conforme processo judicial, e tem o número. Prefeito Celso Solimar Calgaro. Então, aqui aconteceu. Um prefeito que quase foi cassado pela segunda vez, não foi cassado porque ele renunciou minutos antes da sessão, pelo mesmo motivo, e a cartilha seguiu. Não, vamos fazer igual, foi bom. Um pegou, a gente pega. Algumas coisas também, citado na denúncia, só para salientar, em seu brilhante voto, foi o voto da comissão, no qual eu fazia parte da comissão processante da denúncia do Neto Sotelo contra o ex-prefeito Celso. Em seu brilhante voto, o nobre relator, vereador Aldo de Stefano, firmou o convencimento de que a prática contra a expressa disposição da lei, ato de sua competência, e omitiu na sua prática quando permitiu e autorizou compras de materiais e serviços sem devida licitação, sem empenho prévio, sem a publicação das despesas no portal Transparência, infringindo o disposto artigo 4º, inciso 2º do Decreto-Lei
201/67. Não se custa informar ainda que, através do ofício 116, datado dia 28/9, da Câmara Municipal, endereçado ao Banco do Brasil, questionando se ocorreu patrocínios do carnê em apreço, até a presente data não foi respondida. Merece também questionar qual lei municipal ordenou a cobrar do contribuinte o valor de R$ 49,75 de taxa de guia de recolhimento e contratando uma empresa por 70 centavos em 2019. E 2018 nem a empresa não foi contratada. E é cobrada uma taxa, guia de recolhimento, do carnê de IPTU, de R$ 49,75. Para o carnê de ISS, o custo foi de 90 centavos para essa empresa de Araçatuba. E o custo para quem paga o ISS de R$ 29,85. Uma prova que o município paga ou pagaria 70 centavos e cobrando R$ 49,75 de guia de recolhimento. E um ano ganhou isso ainda. Infelizmente, o denunciado Dilmo Rezende de Carvalho, prefeito municipal, continuando as mesmas irregularidades do seu antecessor cassado. Ele continuou na cartilha, fazendo a mesma coisa. E a gente sabe aqui que quem fez a denúncia é um funcionário do atual prefeito. Então a minha pergunta, 2 pesos e 2 medidas, quem está falando a verdade? Qual o problema da gente abrir uma CIP, uma comissão investigativa, e a gente, como vereador, tirar a dúvida da população? Ah, mas agora é véspera de eleição, falta 5 dias para a eleição, 6 dias. Gente, se abrir essa CIP, não vai abrir antes da eleição. O presidente tem prazo para entregar para a comissão, se a comissão for aberta. A eleição vai ter passado. Não vai interferir em eleição de ninguém, não. Não vai falar que é politicagem, não. Não vai falar que é politicagem. A comissão, os trâmites, com certeza vai começar depois da eleição. Não dá tempo. Minha pergunta: e aí, por que um fez de um jeito e o outro fez igual? Ah, mas aí veio o vereador aqui na tribuna e falar que nunca deu uma despesa, um prejuízo para o município. Ué, e essa ação que o município perdeu aqui e já está ordenando o pagamento, com multas e juros? Ah, mas é só 14 mil. Quem pega 14, pega 140, pega 1.400.000. Pega 9 milhões. 14 mil dessa, fora 1.300.000 das outras. Da outra, né? Ah, mas o prefeito não sabia. O prefeito é o ordenador de despesa. Na resposta da empresa para o juiz, porque, por mais engraçado que seja, quando o Celso estava prefeito, o advogado da prefeitura, tudo o que o Celso não fez naquelas licitações, ele fala aqui na defesa dele que teria que fazer. Ao contrário dele. E o Dilmo continuou a cartilha igual. Se a gente pegar a defesa que foi feita pelo advogado da prefeitura, é tudo o que o ex-prefeito Celso Gaúcho não se defendeu. Ele pegou tudo o que ele teria que ter feito, que ele não fez, e ele mandou o advogado falar que tinha que fazer. E o prefeito Dilma entrou e continuou igual. Por 10 meses, 11 meses que ele ficou. Ah, mas 11 meses não dava para eu saber disso. Todos os e-mails do chefe de tributação foram encaminhados com cópia para a administração. Está no processo. Então,
a administração sabia de tudo. Sabia de tudo. Patrocinado, sendo pago, e a população pagando aí quase 60, 50 reais de taxa. R$ 49,75 e R$ 29,65, se eu não me engano. E aí? Falar o quê? Eu já sei o voto de todo mundo. Da maioria eu sei o voto. Lógico, não vamos fazer isso. Você acha? Falta 6 dias. Depois a gente vê para frente. Mais um processo. Uma hora os processos chegam. Pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 anos, 5 anos. Uma hora os processos chegam. Mas, apesar de saber como a maioria vai votar, eu peço o voto de todos para que se realmente investigue, para que se apure, para que se faça o correto. Porque R$ 49,75 de guia de recolhimento e pagando 70 centavos. Tenho certeza que é uma surpresa para todos os vereadores, não é só para mim, não. E para quem está no plenário aqui também. Pagando 70, quando não ganhou o patrocínio, que aí não pagou nada. 18 mil carnês, né? Se eu não me engano, de IPTU. Em torno de 18 mil carnês, em torno de 3 mil de ISS, alguma coisa assim. Aí pega lá o carnê, que eu já mostrei aqui, está lá o patrocínio do Banco do Brasil, capa contra capa. Que bom. Que bom. Então, 2 pesos, 2 medidas. O prefeito aqui foi crucificado, e a maioria das vezes com razão. Tanto é que eu era da comissão e fui favorável à denúncia. Agora, o outro pode. O outro pode. Então, eu peço aqui o voto a todos, para que se investigue e realmente descubra quem está mentindo. Um já mentiu, o outro é santo. Então vamos ver quem está falando a verdade aqui. Vamos ver quem está falando a verdade. Muito obrigado. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria lida, votada nesta sessão, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Aldo Roberto de Stefano. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, meu boa noite a todos. Parabenizar desde já o senhor José pela indicação 101/2020, seu Zé, em que o senhor pede a construção de 2 trevos, um lá na Manuel Guapo, em frente à colônia da Santa Helena, né? E outro na saída da Barra Grande, um lugar realmente muito perigoso. Acredito que o senhor deva falar alguma coisa depois a respeito. 2 indicações muito pertinentes e que tem que a administração tomar providências, né? Mais uma denúncia que nós recebemos, e eu, quando fiquei sabendo que foi protocolada a denúncia aqui na Câmara Municipal, através de uma cópia do senhor presidente, tive acesso a essa cópia. A denúncia foi protocolada hoje na parte da manhã aqui na Câmara Municipal. E tomei a iniciativa de procurar o setor competente da Prefeitura Municipal, alguns dos setores, para me inteirar a respeito do assunto e para assim poder discorrer a respeito do meu voto dessa denúncia. A Prefeitura, quando efetuou a compra, mandou imprimir os carnês de ISS e IPTU, ela recebeu os carnês de ISS, 2.005 carnês de ISS, no dia 15/3. E no dia 9/4, ela recebeu 18.737 carnês de IPTU. Então, as compras vieram separadas. Primeiro vieram os carnês de ISS, e no dia 9/4, quando
nessa data, inclusive, o prefeito já era o seu Celso Olimar Calgaro, ele recebeu os 18.737 carnês de IPTU. O prefeito Dilmo Rezende Carvalho já não era mais prefeito. E o ex-prefeito municipal recebeu os carnês, principalmente os 18.737, que era carnês de IPTU, e o prefeito Celso Olimar Calgaro recebeu esses carnês e enviou aos munícipes. E o ex-prefeito, ele não efetuou o pagamento desses carnês que ele mesmo recebeu. Então, que fique claro que os carnês de IPTU, 18.737, foi o seu Celso Olimar Calgaro que recebeu, e em julho esses carnês já estavam sendo pagos pelos munícipes. A nota fiscal dessas compras, desses carnês, ela foi emitida no dia 15/5. Se eu já disse anteriormente que 9/4, quando foram recebidos os carnês de IPTU, o vice-prefeito Dilmo Rezende Carvalho não era mais prefeito, quanto mais no dia 15/5, quando foi feita a nota fiscal, emitida a nota fiscal, o prefeito já era o seu Celso Olimar Calgaro. Ele recebeu os carnês, ele enviou os carnês aos munícipes, depois ele, por livre vontade, entendeu que não deveria pagar os carnês. Só que ele fez uso dos carnês, tanto que os munícipes pagaram esse carnê, e o ex-prefeito Celso Olimar Calgaro resolveu não fazer o pagamento da nota fiscal emitida em 15/5, no qual ele era o prefeito. As leis de licitações, a meu ver, o principal fator das leis de licitação é de evitar que se gaste a valores acima do que é praticado no mercado. E, na maioria das vezes, evitar-se a economicidade. A meu ver, não houve qualquer problema para a Prefeitura Municipal na compra desses carnês, e vou falar por quê. Conforme fui informado pelo setor competente, na época foi realizado 3 orçamentos, e o menor preço é que foi efetuada a compra da empresa IP Laser, e foi feita a compra. E foi recebidos os 18.737 carnês de IPTU e também os 2.005 carnês de ISS. O ex-prefeito recebeu, distribuiu e não pagou. Também fui informado pela prefeitura, hoje, em contato que eu tive lá com alguns setores, que desde 2017 a prefeitura tem um contrato com o Banco do Brasil, um contrato de cooperação bancária. E nesse contrato, o banco ele fez um contrato com a prefeitura que ele iria custear os carnês, e para que os carnês fossem feitos do banco respectivo, Banco do Brasil. Em 2017, o banco patrocinou a gráfica, efetuou os carnês, 2018 também. Essas informações eu não tenho por escrito, mas recebi informações do pessoal do setor da prefeitura. Em 2018, a gráfica também imprimiu os carnês. Em 2019, no final de janeiro, o Banco do Brasil foi contactado pela Prefeitura Municipal de José Bonifácio. E foi solicitado novamente que os carnês fossem impressos. Em 2019, segundo informações também do pessoal da Prefeitura Municipal de José Bonifácio, houve a mudança do governo federal. Nós tivemos uma mudança do governo federal e o Banco do Brasil fez várias e várias mudanças. E uma delas que começou a demorar para enviar os carnês. Inclusive, fui informado que a funcionária Giovanetti, do Banco do Brasil, se eu não me engano, da cidade de Lins, que coordena a região, começou a dizer que houve algumas alterações devido a alguma mudança do governo federal e que a Prefeitura Municipal e que o banco não iria imprimir os carnês, e isso começou a demorar para imprimir os carnês, e a Prefeitura tinha que entregar os carnês, tanto de ISS como os carnês de IPTU. E que aí houve um acordo com o banco para que o banco fez ofereceu à Prefeitura, existe, parece que um documento a respeito, dizendo que o valor dos carnês que que o banco sempre patrocinou para a Prefeitura, pelo menos esses 2 anos anteriores, que o banco iria dar um desconto nas tarifas cobradas da Prefeitura Municipal. Outro detalhe também que tem que ficar bem claro é que a lei de licitações diz que o valor não pode ultrapassar R$ 17.600. O valor da compra, e o processo fala muito a questão de
O valor da compra foi R$ 14.920,40. Então, ele não ultrapassou o limite de fazer compra sem devida licitação. A prefeitura, aqui na denúncia, é real, ela deve a essa empresa R$ 14.920,40, que o ex-prefeito Celso Olimar Calgaro resolveu não efetuar o pagamento, que ele mesmo usou os carnês. E a nota fiscal foi emitida no período que o prefeito municipal era o seu Celso Olimar Calgaro. Então, tudo que... As taxas de expediente também que foram citadas, que a prefeitura cobrou, essas taxas são feitas através de decreto, no início do governo, da legislação. E é um direito do município contestar. Mas as taxas que foram cobradas de expedientes, elas são estabelecidas através de decreto da prefeitura municipal, que são feitas no início do governo. Então, não houve qualquer prejuízo para a prefeitura municipal. Diferentemente do outro processo, da outra CIP, que era praxe do ex-prefeito fazer, com valores exorbitantes, valores inclusive de algumas empresas de mais de 140, 130, 140 mil reais, e várias empresas foram feitas assim. O valor da compra foi R$ 14.920,40. O valor para a compra sem licitação, lógico, com orçamento, como foi feito, R$ 17.600. Vou repetir mais uma vez. No dia 9/4, o prefeito era seu Celso Olimar Calgaro, ele recebeu os 18.837 carnês. No dia 15/5, foi emitida a nota, era o seu prefeito Celso Olimar Calgaro. E se ele recebeu os 18.837 carnês em 9/4, por que se negou a pagar? A nota fiscal foi emitida 15/5 e ele recebeu dia 9. Quem deveria regularizar despesas é o prefeito Celso Olimar Calgaro, que recebeu os 18.837 carnês. Ele utilizou os carnês e não quis pagar, e em junho os munícipes já estavam pagando esses carnês. E o professor Dilmo Rezende não era nem prefeito mais. O ex-prefeito se beneficiou dos 18.837 carnês, se negando a pagar, e mandou a empresa procurar como receber. E quem deu causa a isso foi o ex-prefeito Celso Olimar Calgaro. Isso é o que eu tinha a dizer. Vou votar contrária ao recebimento dessa denúncia. Para mim, essa denúncia, em que outras têm opiniões diferentes, nós estamos vivendo um momento em que na política, quando alguns não têm propostas, não têm o que oferecer à população, tem que achar alguma maneira de mostrar serviço. Mas vamos mostrar serviço em cima de coisas palpáveis. O valor da compra nem atingiu o limite de compra sem licitação, que é R$ 17.600. Totalmente diferente o que se coloca aqui hoje e o que se colocou na CIP, que foi comentada. Nós vivemos um momento na política e que eu respeito, cada um faz tem a sua maneira de apresentar propostas ao munícipe, à população, mas o que nós vemos aqui é claramente uma ação desenfreada de querer culpar pessoas que, no caso aqui, quando o ex-prefeito citado aqui, o que é acusado na denúncia, a nota fiscal foi emitida em 15/5. O ex-prefeito Celso Olimar Calgaro, ele podia muito bem não ter recebido os carnês. Ele recebeu os carnês, ele entregou os carnês e simplesmente falou que não ia pagar os carnês. Então, para mim, é simplesmente uma denúncia, questões políticas que tentam, de toda maneira, afetar alguns candidatos, e por isso votarei contra, e não acho que não é assim que se faz política. Cada um tem seu direito, mas eu sinto que é simplesmente questões políticas. Por isso, votarei contra a denúncia e peço aos vereadores que também acompanhem esse voto para que se faça justiça. Muito obrigado e boa noite. Terminados os oradores, coloco a tribuna à disposição por até 5 minutos a cada líder de partido para falar exclusivamente sobre a matéria a ser votada sem apartes, conforme o regimento interno desta Casa de Leis.
Usará a palavra o vereador Flávio Manuacmi, líder do PDT. Ó, de verdade, agora eu fiquei confuso mais ainda. Mais ainda. O vereador disse que recebeu dia 9 os carnês e a nota dia 15. Então a empresa mandou coisa para a prefeitura sem nota fiscal. É confuso isso. Eu fiquei confuso. Falando que dia 9 recebeu dia 15 já tinha entregue. Ué, então... Peraí. Quem que recebeu então? Agora, se é culpa do ex-prefeito, está aqui, vamos investigar. Eu tenho a resposta de um requerimento, um documento oficial. Não há contrato. Ah, eu ouvi falar que tem contrato. Cadê a cópia do contrato? Pelo menos não me entregaram. Ou mentiram. Está aqui na resposta do requerimento. Não há contrato. Não consta dos arquivos a nota fiscal dos serviços prestados. E agora eu fico surpreso que a nota chega dia 15 e entregou o produto dia 9. De verdade. Como diz um amigo meu, acho que a banana está comendo macaco, porque não é possível. Não é possível. Agora, 14 mil pode. Vixe. 300 não, mas 14 pode, porque é fora. É 14 hoje, é 7 amanhã, é 16 depois, é 2 depois, aí isso pode. Agora, mas na do ex-prefeito teve de 140. A denúncia que eu fiz teve de 153 numa empresa só, sem licitação. De 153. Agora, 14 mil? Eu ouvi falar, o funcionário me falou. Então vamos investigar, alguém está mentindo. Eu tenho a resposta do requerimento, está aqui assinado. Assinado. Vamos investigar, alguém está mentindo, vamos descobrir quem está mentindo. E tenho certeza, e dou a minha palavra, que se o atual prefeito estiver certo, eu venho na tribuna, vou no rádio e falo que ele estava certo. Está aqui. Documentado, gente. Eu vi falar que tem um contrato. Não é o que me responderam. Eu vi falar que tem um não sei o quê. Então vamos ver, vamos procurar os documentos. Eu escuto falar tanta coisa, gente, que é complicado. Bom, eu vou usar uma frase que foi falado quando teve a cassação do ex-prefeito. Eu vou falar aqui, porque a frase me marcou. Em terra de cego, quem tem um olho é rei, meu filho. Muito obrigado. Coloco a tribuna mais uma vez à disposição por até 5 minutos a cada líder de partido para falar exclusivamente sobre a matéria a ser votada sem apartes, conforme o regimento interno desta Casa de Leis. Não havendo líder de partido interessado em falar sobre a matéria a ser votada, e antes de darmos início à ordem do dia, gostaria de convocar agora o suplente Sérgio Marques da Silva, legalmente diplomado, para tomar posse nesta sessão, já tendo prestado compromisso solene, uma vez que o vereador Flávio Manuacmi está impedido de votar nesta sessão por ser autor da denúncia. Eu gostaria de lembrar aos nobres vereadores que a denúncia só será aceita mediante a aprovação, já assinou, de dois terços dos votos dos vereadores, de acordo com a Constituição Federal, Estadual e jurisprudência. Para que a denúncia seja aceita, o vereador deverá votar sim. Para rejeitar a denúncia, o vereador deverá votar não. Em votação única, denúncia protocolada na Secretaria da Câmara no dia 9 de novembro de 2020, pelo vereador Flávio Manuacmi, endereçada ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de José Bonifácio, São Paulo, requerendo seu recebimento
pelo plenário e a instauração da CIP, Comissão de Investigação e Processante, para apurar a ocorrência de infrações políticas administrativas praticadas pelo excelentíssimo prefeito José Bonifácio, senhor Dilma de Rezende Carvalho, e ao seu final ser consequentemente decretada a cassação de seu mandato. O presidente Rafael, também credencializado, também deverá votar na denúncia. Em votação. Flávio Manuacmi. Não. Ou desculpa, não vota. José Fachin. Não. Rodrigo da Silva Miranda. Sim. Juraci Donizete Martins. Sim. Hermínio Realino de Vetac. Não. Sérgio Marques. Não. Fábio Marcelo Peão. Não. Osmar Isaac Pereira. Por favor, o microfone do senhor Isaac, do Osmar. Osmar Isaac Pereira. Não. Aldo Roberto Stefano. Não. Rafael Claudemiro Lisato. Não. 7 votos não e 2 votos sim. A denúncia foi rejeitada. Com o resultado soberano desse plenário, pela rejeição da denúncia, determino o arquivamento da mesma. Agradeço a participação do vereador Sérgio Marques da Silva e peço que o mesmo deixe o lugar do titular, vereador Flávio Manuacmi, que nesse instante volta a ocupar a cadeira neste Poder Legislativo. Terminada a ordem do dia, damos início às explicações pessoais. Usará a tribuna em explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Fábio Marcelo Peão. Cumprimentar, senhor presidente, a todos que acompanham a sessão, todos que trabalham. Ayrton Santiago, representando os jornalistas do município. Nós tivemos uma semana bem intensa, começando com uma visita ao capitão Leandro Mendes, na quinta-feira passada, 29 de outubro. E quando nós fizemos o trabalho, desde 2013, para passar o prédio do Fórum, que fosse o novo comando, o novo prédio da Polícia Militar, junto com o capitão Maurício, depois capitão Manceira, depois capitão Cune, né, Sargento Santos? O senhor participou também. E agora a gente vencendo esse ciclo junto com o capitão Leandro, com o Cune e o Leandro. Entre uma das propostas com a mudança, nós tivemos a grata satisfação que o capitão Leandro Mendes nos apresentou uma empresa para o monitoramento através de câmeras de segurança para o município. Então, na quinta-feira, 29 de outubro. Então, nessa primeira etapa, com a instalação de 11 câmeras, onde a própria empresa cuida da instalação, do monitoramento e também da manutenção dos equipamentos. E numa segunda etapa vai ser aberta para empresas, para o público, para residências. Eu imagino que aqueles que tiverem interesse, a empresa cuida de tudo, ela paga aí uma média de R$40 para estar tendo esse monitoramento de qualquer local da cidade, transmissão por fibra ótica. E como foi aí uma apresentação dessa empresa pelo próprio capitão Leandro, eu imagino que daqui a pouco todo o município possa ter esse produto, tantas empresas, onde cada morador pode acompanhar a sua câmera e a própria Polícia Militar acompanhar na sua central de monitoramento. Então, nessa semana, aquilo que nós tínhamos de projeto de segurança pública para o município começou a ser colocado em prática, graças a Deus. Então, empenho não só de um ou de outro, mas dessa Câmara, do prefeito municipal, do nosso atual capitão Leandro Mendes e também de uma empresa especializada que vem desenvolvendo em tantos outros locais. Espero aqui na próxima semana, independente de qualquer resultado que venha a ter na eleição, mas manter o meu compromisso até o dia 31 de dezembro, de trazer mais informações que a gente agora vai conversar também com o capitão e também com o proprietário dessa empresa. Então, a partir dessa semana, começa uma realidade no nosso município
de monitoramento de segurança em pontos estratégicos da cidade, nas entradas, vários pontos, e numa segunda etapa abrangendo também o comércio e residências particulares. Estivemos visitando hoje também o proprietário do transporte coletivo do nosso município, o senhor Tufi Murad. Nós estivemos na Vila do Rosário, fazendo algumas visitas a pedido de moradores. No Primavera, onde estivemos a pedido de moradores visitando a quadra esportiva do Jardim Carlos Cassetari e Roque Carbone, companheiro Aldo, uma luta dessa casa. E aquele que era um local vergonhoso, um espaço público tremendamente vergonhoso, com 2 dedos de fezes de pombos. A gente vê a recuperação do local, e aquilo que era algo que você passava e afastava a comunidade, aquilo que era insalubre para aqueles vizinhos, não só de olhar, e o cheiro também, e o risco de contaminação. Hoje, com a reforma do espaço público, os cuidados, né, na prevenção para que os pombos não mais dominem aquele espaço como dominou por anos, nós temos aí hoje um local frequentado por uma juventude aí de uma maneira muito intensa. E o Rafinha, a gente fez o contato com a Ademir da Pérola Uniformes, né, Rafinha? Que a gente vai ampliar aí em outras etapas, agora dando vitalidade para esse local. E nessas visitas, Primavera, Cassetari, que é nesse caso Vila do Rosário, muitos moradores nos questionaram da necessidade que foi cortado o transporte público do município. Nós estivemos visitando o início das obras do Poço Profundo lá em cima, no Primavera, a pedido também de moradores, e nesses locais que nós fomos, de maneira unânime, todos falaram: poxa, a gente não tem mais o transporte. Meu pai e minha mãe, que são de certa idade, que os utilizavam, não tem mais o espaço. Então a gente hoje teve um contato com o proprietário Tufi Murad, que nesse período de pandemia, a questão do não transporte dos alunos, que tem aí o município, tem o estado que cuida disso, e até ele aprimorar toda a equipe dele, as normas de higiene, infelizmente no momento não será atendido esse pedido. Imagino que muitos, né, Pretão, lá do seu bairro também tenham essa necessidade, mas hoje nós fomos lá fazer o pedido. Então, às vezes eles ficam acomodados, deixando voltar às aulas para o ano que vem, mas vamos ver se ele volta em 15 dias, 30 dias, abreviar isso, não esperar o retorno das aulas lá para fevereiro, depois de carnaval. Então, eu sei que a comunidade hoje não tem transmissão de rádio, nem pela internet, mas que nós levamos esse pedido pessoalmente ao proprietário do transporte coletivo do nosso município. Já falei do início das obras do Poço Profundo do Jardim Primavera. Trago hoje o agradecimento dos moradores que estão vendo uma realidade, só quem convive sabe o problema. Mais 2 assuntos para falar. E em breve a gente vai ter, breve, mas muito breve, pode ser amanhã, pode ser a semana que vem. Hoje eu presto serviço para uma empresa exportadora para o mundo inteiro, e os rabinos, Ayrton Santiago, que gosta de fazer a matéria, além de a gente estar acompanhando a estação de tratamento de efluentes do nosso querido do nosso Minerva Foods, e os rabinos voltam aí a qualquer momento, já estão aí, a casa deles, fui lá ver a nova casa, a reforma e a adequação da casa onde eles vão residir, que é o mesmo local, lá perto da antigo depósito da Sofruta, e saber aí que as exportações vão aumentar, que vão ser contratados novos colaboradores. Então aí a gente vai ter uma empresa aqui no município dando aí um suporte, geração de emprego e tudo aquilo que é necessário para o crescimento do município. E também da estação de tratamento de efluentes, está trabalhando aí, eu acompanho mais ou menos uns 25 trabalhadores na área por dia que eu fico lá. Então é sempre uma grande honra trazer informação de crescimento e desenvolvimento, tanto na preservação do meio ambiente, na questão da prevenção, a questão do cheiro, aquilo que incomodava, a gente vai ter uma tecnologia aí
uma das mais modernas do mundo, isso a gente está acompanhando de perto, já passei um material aí para o Ayrton, inclusive com o próprio reaproveitamento do material líquido, né, Ayrton? Então, e dizer que em breve aí, algumas dezenas e dezenas e dezenas de novos empregos serão gerados. A gente faz parte de uma equipe de prevenção, de monitoramento, não tivemos nenhum caso de ninguém ali internado, e eu tratei ali um desempenho, né, uma ação de enfrentamento ao Covid que é exemplar, que a gente acompanha todo dia lá a partir das 4h20 da manhã. Então a gente faz parte de um ciclo, de um processo, de uma equipe que está sendo vitoriosa. Aquilo que o município poderia estar fazendo, a empresa está fazendo. Minuto a minuto, 5 trocas de máscara por dia, não sabemos quanto tempo ainda vamos enfrentar isso. Mas a gente é testemunha daquilo que está acontecendo, que o pessoal aprendeu lá, se conscientizou lá, está levando para a vida deles, quando eles saem para a rua, quando eles vão para o mercado, quando voltam para casa. E para finalizar, também fui convidado, o pessoal ligou para a gente para agradecer, eu estive visitando companheiros Leléo, Zé Faquim, Aldo, Rafinha, todos, e Osmar. Nós fizemos aqui uma emenda e destinamos aí a construção das galerias do lado do bairro Cristo Rei. Especificamente, quando qualquer chuvinha descia uma enxurrada, um rio de enxurrada pela rua São Bento. Então aquelas centenas de moradores, eles se reuniram lá, ligaram para a gente, para agradecer. Então hoje a gente finaliza com agradecimento, e ali o pessoal esperando há 15 anos, convivendo com aquilo, chegou até a derrubar poste ali, e tantos prejuízos que invadiam as casas. Então hoje nós estamos aqui trazendo agradecimento dos moradores para essa obra concluída também. Agradeço a atenção e a presença de todos. Usará a tribuna em explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Flávio Manuacmi. Boa noite a todos. Novamente, e vamos rir de novo. Vamos rir por dentro, né? Semana passada eu já ri bastante, vamos rir de novo. Faz parte. Queria comunicar que eu vou colocar 2 projetos de lei, vou protocolar amanhã. O principal dele é a utilização do seguro garantia na execução dos contratos públicos, de obras e de fornecimento de bens e de serviços. Então, esse é um projeto que torna obrigatório a empresa, qualquer empresa que tiver participação no município, é obrigado a estar assegurado. Então, se a empresa sumir, se a empresa fugir, se a empresa não terminar a obra, se acabar o CNPJ, se mudar que a gente sabe o que acontece aí, uma seguradora vai ser obrigado a terminar a obra ou assumir financeiramente. Então, eu vou estar protocolando junto com o vereador Rodrigo e o vereador Jura esse projeto, e um outro é sobre o alinhamento e retirada dos fios em desuso no nosso município. Então, a gente vê vários locais que tem fio pendurado, fio que era de internet hoje não funciona mais, fio de telefonia que a gente praticamente não tem mais telefone fixo no município, entre outras. Então, esses 2 projetos eu vou estar protocolando essa semana. Queria falar também sobre a votação, sobre a denúncia. Faz parte. Democracia é conversar, democracia é, a partir de 2 pessoas, já é um debate, já vira uma democracia. E essa é a transparência. Essa é a transparência da Câmara Municipal. Rejeitar requerimento de vereador, uma denúncia, ouvir falar. A própria Prefeitura respondeu para o Ministério Público que não há provas, não há contrato, nota fiscal chega depois, e vou usar o termo, que é chutar a bunda do cachorro morto é a coisa mais fácil do mundo. Muito obrigado, boa noite. Usará a tribuna em explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador José Faquim. Senhor presidente, senhores vereadores, queria aqui
defender a indicação de número 101/2020, e agradeço também aos vereadores que assinaram com a gente, o senhor presidente, o senhor Rafael Nisato, Hermínio Realino Devetac, o Fábio Marcelo Peão, o vereador Rodrigo da Silva Miranda, o Aldo, o Osmar e o Juraci. Portanto, ficou reforçada a indicação aqui, né? Sobre fazer 2 trevos ali na rodovia vicinal Manuel Guapo, aqui liga José Bonifácio a Nipuã. Por que eu estou fazendo a indicação para o município? Porque a estrada é municipal, né? E ali na Fazenda Santa Helena existe uma grande área de seringueira plantada que fica o lado oposto da onde moram o pessoal que trabalha ali. É um perigo danado. Quem ficar ali e ver, observar, os carros passam ali em 120, 140 por hora. Por quê? Porque é uma reta, é plano e a estrada está boa, né? Bom, tem outra coisa ali. Toda a cana plantada naquela estrada que vai para Mira Luz até Neves Paulista, pode acreditar, metade da cana de Neves Paulista passa por ali para ir na usina Moreno, ou para qualquer outra usina. Por quê? Porque eles não têm outro caminho. Para você ver, Neves Paulista está próximo da usina, mas não tem estrada que vai ali. Se eles entrar ali na estrada do Perozim, que do outro lado da Fazenda de São Paulo, ela vai sair em Nipuã, dentro da cidade de Nipuã. E não pega o anel viário deles lá. Então, não tem outro jeito. Outro dia eu parei com os motoristas ali, eles falaram que eles estavam cortando a cana, puxando a cana ali de próximo de Neves, 500 metros de Neves. Então ela dá essa volta danada, chega a passar até 150, 200 caminhões por dia ali, entre ida e volta, né? É muita coisa, muita coisa. Então, precisaria de alguma coisa ali para que redutor de velocidade talvez até não seria importante. Mas sim, uma maneira ali de quem trafega ali passar um pouco mais devagar. E aí tem outra solução, sem fazer coisas de muito custo. O próprio DR, eles têm sugestões para fazer isso aí. E ali na entrada da Barra Grande é a mesma coisa. Ali é uma curva muito perigosa, mas quem tiver por ali ver os treminhões, os carros que desce ali é numa velocidade grande, mesmo sabendo que é perigoso. No entanto, ali eu cheguei a presenciar um caminhão que tombou na curva e foi parar dentro do rio de Tanabi. Morreu 3 pessoas que estavam ali na época. Então, eu acho que é possível fazer isso aí sem muito custo. Eu sei que o prefeito atual, o senhor Dilma, com certeza, talvez não vai ter tempo para fazer isso aí, mas eu acredito que já fica aqui a sugestão, né, para o prefeito que vier, para que vê com carinho isso aí, que isso aí é segurança. Porque questão de polícia e coisa de segurança é o Estado. Mas o município ele tem várias maneiras que ele pode ajudar nessa questão. E aí é uma coisa que realmente precisa. Um trevo ali na Fazenda Santa Helena e um outro ali na entrada da Barra Grande. É o que eu tinha a dizer, meu muito obrigado. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos com a par de 1 minuto o vereador Aldo Roberto de Stefano. Agradecer a todos os vereadores, é lógico que cada um votou com a sua consciência, mas quando eu fiz a minha explanação, pedi que votassem, e cada um votou com a sua consciência, mas fica o meu agradecimento. E uma coisa a gente tem que respeitar, né? Que é a democracia. Quando você coloca em votação uma denúncia, 9 vereadores
o resultado são 7 votos e, do outro lado, 2 votos, não paira a dúvida que a maioria, mais do que absoluta, prevaleceu, e assim é que se faz a democracia. Diferentemente de alguns, eu procuro, quando vem um projeto, quando vem uma denúncia aqui na Câmara Municipal, e nós tínhamos que, a denúncia ia para votação, ou se era aceita ou não, eu procurei me informar. Não tinha documentos em mão, fui em vários setores da prefeitura, conversei com várias pessoas, e foi o que eu trouxe aqui nas minhas alegações para o meu voto. Sempre procurei me informar, e foi o que eu fiz, já que a denúncia iria em votação hoje. Não voto em denúncias maldosas e em denúncias vazias, e foi o que eu encontrei nessa denúncia hoje aqui. Apenas mais um fato para querer criar motivos para uma eleição que se aproxima. Tem vereador que por mais de 3 anos apoiou o ex-prefeito municipal. E que quando apoiava o ex-prefeito municipal, tinha sempre as ideias, era diferente de hoje. Votava sempre, e sem ter noção ou procurar saber das informações, votava sempre a favor do ex-prefeito, independente do teor da denúncia. Votei para não aceitar a denúncia com muita tranquilidade, com muita consciência, até porque eu nem sou candidato nas próximas eleições. Poderia querer agradar o ex-prefeito, não é da minha, ou melhor, o prefeito atual, que é o que é denunciado, poderia querer agradá-lo, não é do meu feitio. Até porque eu nunca me beneficiei de nada da prefeitura municipal, já que o ex-prefeito excluía todas as nossas indicações. E também nunca ocupei cargo da prefeitura municipal. E graças a Deus também, falo em alto e bom som, não sou pau mandado de ninguém. Minhas atitudes e decisões sou eu que tomo. Se são acertadas ou erradas, as atitudes sou eu que tomo. É assim que eu fiz na minha vida, é assim que eu sempre fiz. Sairei aqui no dia 31 de dezembro desta Câmara Municipal com a cabeça erguida e com o comprometimento que eu fiz quando entrei aqui no início de 2013, de fazer o melhor de mim para o município de José Bonifácio. Vou sair de cabeça erguida e tenho certeza de com a minha missão cumprida. E sem jamais ter pego 1 centavo sequer, senão o salário de vereador, que é o que eu recebo. É lógico que críticas existem, e a oposição está aí para isso, e tem que existir as críticas, mas tenho consciência do trabalho que realizarei até o dia 31 de dezembro. Muito obrigado e boa noite. Vereador José Fachin pediu uma parte. Gostaria de conceder a parte. Concedo a parte. Obrigado, vereador, pela parte. Eu faço as suas palavras as minhas, né? Vamos dizer. O que eu ia dizer, o senhor antecipou e já falou tudo. Que eu também não sou candidato à reeleição. Quando o senhor falou que não atende as indicações e tal, isso aí aconteceu comigo, até recente. Isso que eu estava dizendo aqui hoje sobre o trevo e tal, que em frente à minha casa ali passa cerca de 150 a quase 200 caminhões por dia, treminhão. É a estrada que eu reivindicava e que o prefeito falou que máquina não era para ir para lá. Se fosse ali, ela tinha que vir embora. Eu fui informado agora há pouco tempo, que é assim, a máquina que fosse ali para o Ferreira, a estrada da Leusa para Santa Helena, ou no Matão, onde eu moro, o maquinista ia trazer a máquina de volta. Não ia... Tinha que voltar com a máquina. Então, você vê como é que eram as coisas, né? Eu não reclamava muito não, mas eu fui ficar sabendo depois. Obrigado. Obrigado, seu José. Isso é uma vergonha, né? Falar que em pleno 2020 tem prefeitos que tomam atitudes como essa de mandar a máquina passar até um certo trecho da estrada, e porque o vereador ou porque a pessoa é de oposição, determinar que os maquinistas não passem a máquina naquele local. É uma vergonha. Tomara a Deus que isso acabe. Obrigado.
Gostaria de cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar ao público presente, à imprensa, em nome do seu Ayrton Santiago. Gostaria de justificar meu voto contrário à denúncia. Votei contrário porque acho que não houve dano ao erário. Votei contrário porque quem pede hoje para investigar sempre votou para acoitar o ex-prefeito. Não abriu uma investigação contra o ex-prefeito. Só votou contra. Tinha uma denúncia de aluguel de ônibus. Para dar risada mesmo. Que dava para comprar com aluguel 2 vezes os ônibus que foi alugado. E o vereador que hoje denuncia votou contra abrir a investigação. Para dar risada mesmo. Eu não concedo a parte. Eu não citei o vereador. Não sei, não falei nome. Não, me fala onde eu falei o nome do senhor. O senhor está... Não sei, eu não citei nome. Não citei nome. Não sei quem é. Não citei nome. Não concordo, não dou a parte. Não sou. O senhor entra na lei. Entra na lei, eu não citei o nome do senhor. Eu não citei o nome do senhor. Entra na lei. Entra na lei. O senhor que nunca parar de gravar, né? Agora parar de gravar. Não estão gravando mais? Isso. Grava agora. Festa do Trabalhador, votou contra. Festa do Trabalhador, votou contra. É engraçado. É engraçado demais. Realmente é para rir. Né? Sabe o que acontece? O povo não quer isso, gente. O povo quer proposta. Tá? Falta 1 mês para acabar. E falta 2, 3 dias. 2, 3 dias não, domingo é a eleição. Sabe quem vai decidir? É o povo. Mas sabe por que está acontecendo isso? Porque todas as enquetes que eu vi sérias, o professor Dilma está na frente, disparado. Está na frente, disparado. E aí, lógico, vamos jogar pedra no professor Dilma, vamos pegar um vereador lá que foi até caçado para fazer vídeo. Vamos falar do professor Dilma, né? Para ver se o povo perde a credibilidade. Aí é fácil, né? Aí jogar sujo, sempre votar acoitando o ex-prefeito Celso Garrucho, e agora querer abrir. É para rir mesmo. Querer abrir alguma coisa contra o outro prefeito. Realmente é para rir. Realmente é piada. Mas faz parte. É politicagem pura. Pedir transparência quando o ex-prefeito, que aquele sim, fez um monte de coisa ilegal, fez as coisas erradas. Meu Deus do céu, né? Mas a população está vendo. Domingo vai ter a resposta. Segunda-feira nós vamos falar sobre a resposta aqui. Segunda-feira nós vamos falar. Né? Para que atacar? Se o homem está na frente da pesquisa, eu vou atacar o homem. Né? O professor está na frente, temos que bater nele. Né? Quem sabe ele cai. É uma política suja, infelizmente. De várias denúncias. Contra mim também, mas nada foi aberto. Sabe por quê? Porque são denúncias vazias. Denúncias vazias de quem não está preparado para sentar na cadeira. Mas tudo bem. Faz parte. É assim mesmo. É política e é politicagem, sim. Essa é a minha opinião e eu posso ter ela. E posso também falar sobre ela. É meu direito. Eu posso. Agora, falar para mim que não é politicagem? Onde que não é politicagem? Se sempre acoitou o ex-prefeito. Sempre acoitou. Pega a opinião popular hoje de qual que é a moral do ex-prefeito e a moral do atual prefeito. E tenho dito.
Terminadas as explicações pessoais, comunico a todos que a próxima sessão ordinária será realizada dia 16 de novembro de 2020. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.